esse tempo de avanço, tempo de estar nos alinhando com a Tua palavra. Obrigado por todo momento, Pai. Obrigado. Gente, é muito edificante nós vermos os testemunhos de pessoas que não paralisaram diante de nada. Essa semana eu escutei uma ministração de uma pessoa aqui da nossa igreja, que se você fosse pegar o quadro dela, ela não estaria nem saindo de dentro de casa. Mas ela se propôs a enfrentar até a ousadia que o Senhor entregou para ela. E hoje está aqui. Amém. É muito gratificante, porque ela se pegou com essa letra aí, ó. A fidelidade do Senhor na vida dela. E quando nós vamos olhar o quadro que os médicos relataram para ela, ela estaria paralisada, mas ela decidiu avançar. Você é uma bênção. Amém. Você é exemplo para várias pessoas que podem estar passando por algum quadro, ou parecido ou semelhante. Não desista. Não desista, que nós temos uma graça que nos alcança, nos assiste e nos alavanca, igual essa moça aqui. Vocês são um sucesso, amo vocês. Desculpe pelo choro, mas eu sou chorão mesmo. E o que eu vou falar hoje tem muito a ver com isso também, de propósito, do que nós estamos vivendo e deixando de viver mesmo. Por quê? Quem decide somos nós. O livre arbítrio que o Senhor deu para a gente, Ele falou, você vai fazer o que você quiser. Mas Ele nos deu um propósito. Ele nos deu um propósito para que nós continuássemos a viver essa vida igual a menina. Vai ter algumas circunstâncias no meio do caminho, vai acontecer. Isso Jesus nos advertiu que ia acontecer. Mas Ele ainda fala, tenha bom ânimo, continue, que essa passagem vai passar. Põe o tema, por favor, Jorge. Amém? E muitas vezes o dia inteiro nós podemos nos distrair, sair do foco, podemos. Mas nós temos que ter absoluta certeza de estarmos no foco, do que é aquilo que o Senhor preparou para nós estarmos passando e mostrando para as outras pessoas. Porque se nós formos olhar várias pessoas, o testemunho edifica muito mais do que a própria pessoa, mas ela se transformando, ela mudando a sua mentalidade. Lá em Romanos vai falar, não se acomodeis com aquilo que o mundo está te mostrando. Mude a sua mentalidade. Porque se ela pega aquela fatura de doença para a vida dela, ela poderia não estar mais aqui cantando com a gente. E eu não sabia nem do texto, eu só ouvia falar do que estava acontecendo. Mas na ministração que ela fez no Rema, ela contou todo o relato daquilo que o médico mostrava que ela estava acontecendo com ela. Fosse outra pessoa, ela não estaria nem andando. Mas enfim, ela resolveu, eu vou avançar. E está aí hoje, ó, forte, saudável, o que Deus fez na vida dela. Lá na cruz, ela absorveu aquilo para ela. Porque Deus garante para nós que nós somos sarados e curados. E nós vamos viver uma vida plena, mas é no Senhor, não é afastado dele não. Sem foco. Lá em Gênesis 1, abre aí, por favor, Josh. Vou começar logo do início. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma, vazia,
e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso é o início do que Deus está mostrando para a gente. Mas ele não olhou o que estava acontecendo, ele falou o que ele queria ver. Isso é o ensinamento que tem para nós hoje. Isso é Deus falando, faça dessa forma que vai dar certo. E ele fala que haja luz e houve luz, ele não queria saber se estava na escuridão não. E isso foi avançando, e ele fez a terra do jeito que ele quis, não do jeito que estava mostrando. Até criar o homem. E tudo que ele criou foi bom, mas quando chegou no homem, ele falou, é muito bom. É muito bom, foi muito bom. Você não é um bom só não, você é muito bom. Para estar olhando para as circunstâncias, essa circunstância não, tu é maior do que ela. Deus está te mostrando aqui no início como é que você tem que fazer. Eu não estou igual a Eva brava não, tá? Só... E Deus vai nos mostrar como é que nós temos que agir diante das circunstâncias. Não olhe para ela não. Não olhe para ela, fala o que você quer ver. E o foco é isso. Você quando está no trânsito que começa a chover, você vai ter mais cautela. Mas você vai passar pelas enxurradas. Mas se você não tiver cautela, isso vai dar errado. Vai dar um acidente. Mas tenha foco no que é que você vai fazer. E eu estava estudando sobre essa palavra, permaneça. No grego, a palavra permanecer, e a mesma do que manter, é ficar, habitar, continuar e estar presente. Ser sustentado. Não perecer, durar e atuar. Rapaz, nós temos uma palavra que nos diz que isso aqui é para nós. Quando nós estamos alicerçados com essa palavra, isso aqui vai continuar do jeito que está falando. Nós vamos ter um sustento, nós vamos estar debaixo da habitação do Senhor, debaixo do guarda-chuva do Senhor, porque Ele nos diz que essa palavra vai nos sustentar, esse manual que Ele nos deixou. Ele nos entregou, está aqui, é o seu manual, vá viver ele. E vamos viver experiências, mas experiências boas, porque igual Deus falou, o que estava acontecendo ao contrário do que Ele queria ver, nós podemos fazer da mesma forma. E a palavra foco, essa eu gostei muito, viu? É um estado mental em que prestamos atenção nas tarefas e ignoramos as distrações. Rapaz, o que é que está te mostrando ao contrário do que você está vivendo? Diga para ele, saia retirado. Não fique, não deixe qualquer circunstância te abalar, não. Seja igual àquela casa que o homem fez. Não fez em cima de uma areia, fez edificada mesmo. Edificado na rocha, podia vir qualquer vento que ela não ia balançar. E nós temos isso hoje com a gente, essa palavra que nos garante. Deus te chamou não para estar paralisado, mas para estar avançando com a sua palavra. E Deus nos deu muitas ferramentas para estarmos avançando e prosperando. Esse é o nosso tema do nosso pastor, prospere e avance. Se você pegar essa palavra aqui, e colocar ela, praticar ela todo dia na sua vida, se você declarar ela, vou prosperar e vou avançar, mas alinhado com a palavra, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Porque você está focado, eu vou prosperar e vou avançar. As distrações que vão vir na minha vida, eu não vou dar nem importância para elas. Vai ter um dia de falta? Vai. Mas é um dia. Meu avô tinha uma mensagem que ele passava para a gente, e isso eu trago até hoje comigo. Porque uma vez ele me pegou reclamando de uma certa situação, e ele, vem cá, senta aqui. Que hora que você acordou hoje? Às 5 horas da manhã. Quantas coisas deu errado no dia? Aí eu fui falar umas cinco coisas, 5 circunstâncias. E quantas deram certo?
É incontável. Então você tem mais do que agradecer do que propriamente reclamar. E isso eu trago comigo até hoje. Eu tinha 16 ou 17 anos na época. E isso é um ensinamento que nós temos que estar trazendo para nós mesmos. Nós temos mais do que agradecer do que propriamente reclamar. Porque quando você acorda, não interessa o horário de quem acorda, ou é de madrugada, ou é meio-dia, né? Mas quando você acorda, que você já faz isso aqui, ó, é de graça. É de graça o oxigênio. O Senhor te sustenta. O Senhor é a tua base sólida. E assim nós vamos avançando e prosperando com essa palavra do Senhor. Porque Deus os quer avançando. Lá em Hebreus 10, 38, na Nova Bíblia Viva, viu? Amém? E aqueles cuja fé se os tornou justos aos olhos de Deus, devem viver pela fé, confiando nele em tudo. Do contrário, se eles recuarem, Deus não terá prazer neles. O que você já tem em suas mãos, dentro de você, no seu coração, que você está retrocedendo? Isso está alegrando ao Senhor? Temos que ficar muito atentos daquilo que Deus colocou para a gente, nos entregou, para estarmos prosseguindo. E não desagradando ao Senhor. Não desagradando ao Senhor. Nós, na nossa igreja, nós temos os GCs que está avançando, crescendo cada mês mais. Os pontos de pregação estão para acontecer já. Isso não é retroceder, é avançar com aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Porque nós temos uma cidade entregue às nossas mãos. Não só foi para o pastor que ele entregou, porque o pastor sozinho ele não dá conta. Entregou para quem está aqui. Então você tem que ter essa participação também, de não retroceder naquilo que Deus entregou, deu a visão para o pastor, e vamos avançar nisso, porque a mesma visão do pastor é a visão de Deus. Porque se fosse propósito errado, não estaria dando certo. Não estaria dando certo, não estaria alcançando pessoas, não estaria mostrando aquelas pessoas o que elas têm direito, o que elas podem fazer. Não vai dar tempo de contar, mas tem um testemunho aí que está até com a Help, depois ela pode até falar para vocês, de uma pessoa que lembrou de um versículo, de uma passagem que a Carlene falou, e ela mudou toda a história do dia que estava acontecendo na vida dela. Por conta de quê? Porque um dia antes ela tinha ouvido a palavra de Deus. Muitos vão falar, estão indo por causa da cesta. Não, é por causa da palavra de Deus que vai acrescentar na vida deles. Isso que vai acrescentar, que é a palavra. O mantimento acaba em meia hora que eles comem, mas a palavra vai ficar. A palavra vai ficar e elas vão lembrar daquilo que elas ouviram lá. Essa é a importância de nós estarmos em lugares certos, falando a coisa certa. Porque no dia que eu levanto cedo e falo, Pai, hoje o Senhor quer que eu fale com quem? Hoje o Senhor quer que eu leve o que para alguém? O Espírito Santo vai arrumar alguma pessoa que está perto de você para você estar falando alguma coisa de Deus para ele. O Espírito Santo vai saber alguma circunstância que está paralisando aquela pessoa que está do seu lado e ele vai trazer a instrução certa para você. Está mostrando para ele como é que ela tem que sair daquela situação. Isso é no meio da gente aqui também, porque crente passa por situação também. Então nós temos que estar atentos a todas essas pessoas que estão ao nosso lado. Porque nós conhecemos todos eles, mas Deus conhece mais do que a gente. E o que está passando por dentro deles, só isso o Senhor vai saber. E tem muitas pessoas que elas não têm o hábito de estar conversando com as outras sobre problemas, e como agir e resolver essa situação. Tem muitas pessoas que têm que melhorar isso. A gente sabemos que tem pessoas que é assim, que não tem o hábito de estar conversando com as outras.
Mas isso é um problema que Deus vai tratar com ela. Minha e a sua obrigação é de estarmos atentos e ligados com o Espírito, o que nós temos que fazer para ajudar aquela pessoa. Depois está cedo. E lá em 2 Timóteo 7, Deus vai dizer, a palavra de Deus diz: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medroso, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Gente, Deus não deu espírito de medo para nenhum, não. Se tem alguma coisa te paralisando, te amedrontando, vá para cima dele, dá uma bicuda nele, bota ele passar e voado. Tem que falar o verbo assim mesmo, porque quando nós ficamos paralisados por qualquer circunstância, com medo de alguma coisa, isso não é de Deus, não. Se te traz medo, bota para correr, porque não é de Deus. Bote para sair fora, para sair voado. Na NVT, primeira carta aos Coríntios, 15:58, por favor, Josh. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem de nada do que fazem para o Senhor, é inútil. Rapaz, ainda vai receber galardão ainda. A palavra nos garante que tudo que nós fizermos por Senhor, ainda vamos ser galardoados. Vamos ser galardoados. E tem gente se amedrontando, não por causa do galardão que ele vai receber, mas sim pelo que Deus botou na mão dele. Nós temos que olhar para esse versículo, porque Deus vai dar galardão, vai, mas é pelo propósito que entregou. O propósito que está com você, para você fazer, para você avançar. Está saqueando mesmo o inferno. O mundo está aí cheio de gente aí precisando da palavra de Deus, sedentos. E muitas vezes estamos com o ranço das pessoas. Só porque ficaram uns 10, 15 dias sem banhar, porque estão nas drogas. Mas vamos relevar isso aí, gente. Não custa dar um aperto de mão. Não custa levar a palavra do Senhor. Em uns G6 antes lá de casa, chegou um rapaz bêbado, embriagado mesmo, lá no GC lá de casa. E ele: não, vou ficar quietinho aqui. E realmente ele ficou quieto. Era a help que estava ministrando. E nesse dia ele aceitou Jesus. E esse rapaz está firme até hoje no GC. Já veio aqui na igreja 2 vezes. E quando vai ter o GC, ele é o primeiro a chegar. Ele chega quase 1 hora antes. E eu estava falando com a Lorena. Graças a Deus ele está aqui 1 hora antes, porque vai evitar dele ir para o bar. Porque aqui pelo menos ele vai receber a palavra. E as coisas estão mudando na vida dele. Nós encontramos eles na rua e ele vem trazer relatos de pessoas que querem ir para o GC para estar ouvindo a palavra. Então, quando a palavra chega nessas pessoas, acontece isso que está acontecendo com esse rapaz. Nós só ouvimos muitos testemunhos de pessoas que viviam nas drogas, nas bebedeiras, e hoje são preleitores da palavra de Deus, porque descobriram e entenderam o seu propósito. Não ficaram paralisados, mas alguém teve que levar a palavra para ele. Ele não descobriu só. Alguém teve que ir lá e dar o primeiro passo. Aqui, meu irmão, bora aqui pegar junto. Bora nos fortalecer aqui com essa palavra, que vai mudar essa situação na sua vida. E muda. E muda. Eu sei o tanto que essa palavra tem nos forjado, nos mudado. E nós vamos ver vários exemplos na Bíblia de pessoas que não paralisaram por nenhuma circunstância. E eu gosto desse exemplo. Eu gosto de estar lendo o quadro, estou meditando nessa palavra, porque ela traz uma mensagem para a gente não estarmos presos, vou dizer isso, no que está acontecendo, mas sim no que aquilo que a pessoa quer. Marcos 5:24 na NVT, por favor.
E Jesus foi com ele uma grande multidão, foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos e estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes o fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela só piorava. E cada vez mais ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Eu gosto desse versículo porque ela não se paralisou. Ela já tinha gastado tudo, igual a palavra de Deus diz, que ela já tinha passado por vários médicos. E ela colocou aquilo para dentro dela: se eu pelo menos tocar, eu vou ser curada. E aquilo aconteceu. Mas foi ela primeiro que colocou aquilo para dentro dela. Foi ela primeiro que colocou aquilo para dentro dela, para depois ela estar colocando em prática. E muitas vezes nós ficamos com medo. Eu ficava, não fico mais. Isso tem que ser o foco. Esse medo está vindo para quê? É para mim ter Esqueci a palavra. Para nós estarmos agindo diferente do que tem que ser feito. Não ficar amedrontado com qualquer circunstância. Se a Márcia ficasse paralisada com aquilo que o médico estava trazendo para a vida dela, era a mesma coisa daqui. Pois ela se agarrou àquela palavra, não quis saber, e foi lá e tocou, e foi curada instantaneamente. E Jesus ainda fala: a sua fé te salvou. Porque Jesus poderia, igual muitas vezes ele curou pessoas, mas ali foi a fé da própria mulher que fez isso. Foi a fé dela que a curou, mas ela não se via mais doente. Ela colocou para dentro: se eu pelo menos tocar. E somos muito gratos por esse exemplo. Porque muitas pessoas estão sendo libertas, curadas, por conta que pegam um versículo desse e vai trazer para dentro deles. O iniciante desse ministério, nós sabemos quem é, o Kenneth Hagin, o que aconteceu com ele na infância, na juventude. Porque pelos médicos ele ia morrer com 16, quase 17 anos, porque foi diagnosticado com 16 anos, ele não ia viver mais nenhum ano. E ele colocou para dentro o versículo de Marcos 11, 23, e aquilo ele trouxe para dentro, e hoje olha só o que está acontecendo. E ele viveu com quase 80 anos, ou foi mais, não lembro. Um cara que ia morrer com quase 17, viveu até 80. Mas por conta que ele agarrou a palavra, ele decidiu viver aquilo que Deus garantia para ele. Aquilo que Jesus tinha conquistado para ele lá na cruz, ele começou a viver. Mas também vamos ver muitas pessoas na Bíblia. Vamos ver Pedro saindo do foco e afundando na água, né? Mas ele não estava, ele estava andando com Jesus, mas estava sendo discipulado. Mas quando ele entendeu o propósito dele, na primeira pregação dele, 3.000 pessoas. 3.000 pessoas foram convertidas. Porque Pedro decidiu, no dia que ele afundou, ele, me ajuda, Senhor, ele estava sem foco. Foi olhar para a tempestade, foi olhar para a ventania. Mas depois ele tem um foco melhor, que é Jesus que eu tenho que estar olhando para ele. É Jesus que eu tenho que estar focado. É transmitir o que Jesus me ensinou. Na primeira pregação, 3.000 homens. 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Mas ele continuou focado. Sabemos a história de Pedro antes e depois. Sabemos o que aconteceu com Pedro, mas quando ele descobriu o propósito, nada paralisou mais. Jesus também fala muito a respeito de onde está o seu coração. Lá em Lucas vai dizer: onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração.
Aonde é que você está depositando sua confiança? É nas suas finanças ou é no Senhor? O foco não é a finança, é o reino de Deus. As coisas materiais, a traça vai comer, vai ficar tudo aí. Mas a eternidade está adiante para a gente. Porque estamos vivendo o natural, vamos. Deus vai suprir, vai. Mas não temos que ter foco nas coisas naturais. E tem um versículo que fala muito a respeito disso. Mateus 6, 24, por favor. Acho que é NTLH, Josh. Só um minuto. Isso. Não, não é NVT. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Eu vou falar de mim, né? Eu posso falar de mim. Eu, no início que eu me converti, que eu abri a empresa, eu ficava muito focado na empresa. E não conseguia distribuir meu tempo correto para a empresa e para a minha família e para o Senhor. Então, no início, ficou muito assim, bagunçado, né? E eu, uma hora estava com muito foco na empresa, outra hora estava com foco na família, outra hora com foco no Senhor. Só que a partir do momento que a gente vai pegando as instruções na palavra de Deus, vai meditando, vai trazendo entendimento. E passado pouco tempo, eu vi que eu estava fazendo foco diferente, estava olhando para coisas diferentes. E hoje eu consigo organizar meu tempo certinho. Mas o meu tempo maior é para o Senhor. O meu tempo maior hoje é para o Senhor. Porque mesmo se eu estiver na empresa, eu tenho que estar conectado com o Senhor. Eu não tenho que estar focado só na empresa, não. Vou estar lá na empresa, mas o meu foco é o Senhor. E aonde eu tenho contato com pessoas todos os dias, e são muitas pessoas que passam pela minha visão no lugar que eu trabalho na feira, muitos sabem. E ali é o lugar onde também que eu prego o Evangelho do Senhor. Ali é onde eu mostro o que o Senhor tem para a vida das pessoas. Muitas pessoas chegam lá arrastando os pés, desanimados, e você traz uma palavra que vai edificar o dia dela. E você depois vai ver aquela pessoa totalmente diferente. Por quê? Porque se você se resolveu fazer o que o Senhor te propôs e pregar o Evangelho. Não só onde você está, até os confins da terra, mas você não foi para os confins das terras, está no lugar, você vai ministrar onde você está. E nós vamos ver pessoas que depois de você trazer essa palavra para ela vai voltar e depois vai contar o testemunho. Aconteceu isso comigo. Aconteceu isso comigo. Um rapaz chegou e falou que estava muito conturbado, muita pressão em cima. E não conseguia resolver nada. Eu falei, quando você terminar de fazer suas compras, vem aqui que eu quero falar contigo. Ele, tá bom. Peguei o versículo e li para ele. Falei, rapaz, dá uma descansada, para um pouco, tira a pressão de cima e a instrução vai chegar. Ele, mas como se está todo mundo só bombardeio? Falei, cara, desliga o telefone, vá para sua casa e lá você vai chegar a instrução para você. Passado 15 dias ele voltou, né? Aí ele falou, rapaz, eu estava numa pressão tão grande dentro do supermercado, tão grande, que eu lembrei da tua voz falando no meu ouvido, vá para casa, desliga o telefone e vá dormir. Falou, eu fechei o meu escritório, peguei o telefone, desliguei e falei para o gerente, se virem. E fui para casa.
dormi o dia inteiro. No outro dia, de manhã, quando eu fui trabalhar, a instrução chegou. E aquela pressão que estava ali me comovendo tinha acabado. Porque eu fui pegar o versículo que você me deu para mim estar lendo. Eu falei, quem te sustenta não é você, é o Senhor. A força não está no teu braço, é do Senhor. E ele chegou lá muito grato, muito obrigado, pois o meu posicionamento a partir de hoje é mudado. E depois ele veio com mais outras instruções a partir de hoje. A partir de hoje não, depois daquele dia que eu tive essa orientação de estar buscando primeiro o Senhor todos os dias. O mercado só é aberto depois de uma oração. E está tendo conversão, com pessoas sendo convertidas dentro do supermercado. Porque ele mudou o foco. O foco não era só as finanças dele estão na mão dele. Quem domina é ele. Mas é o Senhor. Isso aí a traça vai comer. Jesus nos garante que se estivermos alinhados com a sua palavra, focado no reino do céu, tudo sairá bem. Busque em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão dadas. Quando você cumpre princípios, as coisas vão acontecer. Porque no princípio Deus falou, haja luz, ouve, haja isso, aconteceu tudo o que Ele queria. E por que você hoje está saindo do princípio, mudando a sua visão, mudando o seu comportamento, sabendo que Deus tem uma palavra que te garante que você vai andar em saúde plena, não vai ter falta? E porque vem uma ventaniazinha, você está se balançando? Eu também sou dessa forma. E o foco é Deus, é o Senhor Jesus. Bora agilizar aqui que o trem acaba no tempo. E muitas pessoas perguntam, mas qual é o meu propósito? O jeito mais fácil de você descobrir seu propósito é perguntando para quem o fez. Tem uma comunhão diária com o Senhor, Ele vai falar, você nasceu para isso. Você nasceu para isso, porque quando você foi feito lá no ventre da sua mãe, o propósito já estava pronto. E quem fez o propósito? O Senhor. Pois tenha essa conexão. Pai, o que é o que eu vou fazer? O que é que o Senhor tem para mim? Essa conexão diária que você tiver com o Senhor, e isso vai acontecer fácil assim, ó, vai chegar as instruções. Mas muitas pessoas já querem as instruções do dia que ele nasceu até o final de vida dele. E não é assim, é igual uma escada. Você subir um degrau, vem um estágio. Subir o outro, vem outro estágio. Porque tem muitas coisas, se chegar essa informação para você, você vai se paralisar. Eu no início, quando eu comecei a fazer o rema, falei, rapaz, é para mim aprender. Ler a Bíblia, meditar, isso era o meu pensamento. E as coisas só foram acelerando. Logo em seguida o pastor preparou como ministro, daqui a pouco como pastor. E eu falei, pai, o negócio está acelerado. Ele falou, você ficou 43 anos parado. Foi o que eu escutei do Senhor. Você ficou 43 anos fora do meu propósito. Agora eu tenho esse tempo aí para botar em dias. Falei, então bora, arrocha. Não tem dó não. Pode arrochar, né, Mauro? Então já que vamos acelerar, bora acelerar. Fazer igual os caminhoneiros. Vou botar os 2 pés no acelerador agora. Para poder chegar mais rápido. Mas não é chegar, é cumprir aquilo que o Senhor colocou em sua vida. Porque não tem uma chegada, nós vamos para a eternidade. Lá não é uma chegada, é uma eternidade para a gente. Aquilo que Deus colocou em suas mãos, cumpra com excelência. Porque Deus aqui diz que Ele é galardoador aquilo que você faz para o Senhor. E teve uma mãe que estava levando o filho para o médico
para descobrir algumas situações que estavam acontecendo com esse rapaz, com essa criança, né? E o que a gente vê nisso? Ela levou essa criança para o médico, junto com ela para ter o diagnóstico. E ela foi diagnosticada esqueci o nome da palavra. Põe o vídeo aí, Joshua, por favor. Vocês vão entender o que eu estou falando. E essa criança... Rapaz, esse menino, garoto, estava sendo diagnosticado com autismo. E no dia que a mãe foi pegar esse relatório, aconteceu isso. Ele não quis saber do que o médico estava falando para ele. Ele falou, eu vou passar isso. Isso vai sair da minha vida. E são coisas que acontecem. Isso da Rayane logo vai passar. O chorão. E hoje, exatamente hoje, dia 27, faz um mês que a nossa querida nos deixou para trás, né? Que ela foi sozinha. Ela esqueceu da gente. E isso, Sandra deixou um grande legado, um grande exemplo para a gente. De tudo que acontecia com ela. Muitas vezes esses últimos anos, todos os dias, quase todos os dias eu ligava para ela. Para trazer uma palavra de fortificação, para estar entusiasmando mesmo. E muitas vezes quem saía entusiasmado era eu. Porque ela estava cheia da palavra. Ela tinha convicção do que ela nasceu para ela fazer. Em nenhum momento você pegou Sandra reclamando, chorando. Ela poderia chorar lá no quarto dela, reclamar de dor no quarto dela. Mas para nós fizemos uma viagem para Campina Grande, que muitos até duvidaram que Sandra poderia ir, mas ela se propôs a ir. Ela não quis ficar para trás. E cumpriu o propósito dela até o último dia. E lá em Campina Grande aconteceu uma cena meia inusitada e engraçada ao mesmo tempo. Nós estávamos lá em Zumbi, num verbo da vida que tem, numa comunidade calunga. E quando terminou o culto, o pessoal dessa igreja propôs um coffee break para a gente. E quando nós estávamos na fila, Sandra deu aquela balançada. E a gente que estava com ela diariamente sabia quando ela estava passando mal, porque nós já estávamos acostumados com ela. Aí eu segurei de um lado, o Aldo do outro, e a gente subiu a rampa e chegou dentro da igreja. Quando a gente chegou dentro da igreja, o cara ia com a bandeja de milho cozinhado para servir. Ela, opa, eu quero. Ô, Sandra, era só falar que a gente passava tudo na frente, não precisava fazer show tudo, né? Para poder comer o milho cozinhado. Ela, não, eu quero o milho, eu estou com fome. E ela tirava graça de tudo que estava acontecendo. E isso é o ensinamento que nós temos. Nós temos que rir daquele que
está sendo contrário à palavra de Deus. Vamos rir mesmo do que está acontecendo ao contrário. E nós vamos chegar naquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Igual esse garoto que aconteceu aí. Ele ficou rindo do que o médico estava falando. Aquele relatório ele não pegou para ele, não. Um garoto deve ter uns 10, 12 anos, se tiver a convicção de quem é que ele serve. E nós temos que ter essa convicção nas nossas vidas. Quem nós servimos. Quem nós servimos, nós não servimos circunstâncias. Nós servimos ao Deus do Altíssimo. E Ele nos garante e provê tudo aquilo. Tudo aquilo, Ele já proveu lá na cruz. Já está tudo provido. Não temos que estar saindo do foco. Não temos que estar olhando para as circunstâncias. Vamos olhar para a circunstância, mas é para resolver. Ei, circunstância, você não chegou na hora certa, não. Ó, tchau para você. Olhe para a circunstância, mas com o olhar de resolver as coisas. E fale para ela. Não saia do seu foco, sabendo quem você é, o que você pode e o que você tem. Porque quando você sabe quem você é filho do Deus Altíssimo. O que você pode pisar até em serpente. E o que você tem a ousadia do Senhor dentro de você. Porque no dia que Ele fez você a imagem e semelhança dEle, a ousadia veio junto. A ousadia veio junto. Então não se amedronte. Não se amedronte com as circunstâncias que vai chegar na sua frente. E vá em frente. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu não vou apanhar só também. Vou transmitir. Olá! Você que acabou de ouvir essa ministração até o final, eu sei que algo foi acrescentado em sua vida. Você que não nasceu de novo, eu convido você a fazer essa confissão junto comigo. Lá em Romanos 10:9 fala que se você crer com o coração e confessares com a boca, você será salvo. Então, vamos fazer essa confissão comigo aqui agora? Deus, eu creio que Jesus morreu naquela cruz para que eu me tornasse teu filho amado. Eu sei que, a partir do momento que Jesus morreu na cruz, o Senhor me resgatou do império das trevas e me trouxe para o reino da luz. E hoje, pela fé, eu me torno teu filho amado. Você que acabou de fazer esta confissão, acesse o link aqui abaixo e logo, logo nós entraremos em contato com você. Prospere e avance!